Alô? Oi, eu sou o Cowboy Toybunny, Cowboy Digital, o seu participante de reality show digital favorito, e hoje a gente vai falar sobre um AU que é muito comentado, The Island of the Slaughter. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Muitos de vocês tinham me pedido para falar sobre a saúde Dama Total, né, ou Ilha dos Desafios, só que eu achei que era uma coisa e era outra, já tinha muita gente falando, então eu deixei isso pra lá, mas agora resolvi dar uma chance, graças a esse comentário aqui. E gente, eu fui procurar ferro e encontrei diamante, eu descobri uma grande fofoca e um cancelamento. Além disso, o conteúdo original de Island of the Slaughter virou praticamente uma Lost Media. Mas vamos começar do começo. A Ilha dos Desafios é um desenho animado canadense, que é uma parceria com a Cartoon Network, lançado pela primeira vez no Brasil em 2009. Eu lembro vividamente de eu e a minha irmã esperando a estreia no Cartoon para assistir, e depois assistindo religiosamente os episódios e torcendo muito pela Gwen, a gotiquinha do povo. Nessa época a gente nem sabia direito que a Ilha dos Desafios na verdade se chamava Drama Total Island. E esse desenho ele tinha um conceito genial e inovador, que é meio que querer emular vários reality shows de sobrevivência. E assim como eu amo novela, eu amo reality. Inclusive recomendo muito pra vocês a Batalha dos 100 e o Jogo do Diabo da Netflix. Os dois são muito bons. Ao longo de Drama Total a gente vê inspirações como The Survivor e Fear Factor, que são realities bem populares na gringa. A série decorre por uns 27 suculentos episódios pra gente descobrir quem dos 22 participantes será o vencedor. Esse desenho também tem umas coisas um pouquinho pesadas, tipo nudez pixelada, piada de peido o tempo todo e alguns comentários meio gordofóbicos aqui e ali. Sério tudo aquilo que você falou para a Lefana? Uma coisa que eu com certeza não tinha me atentado antes. Outro fato que eu não tinha percebido é que os caras têm 16 anos. Eu achava que todo mundo era adulto. Todo mundo tem 16 anos aparentemente, menos o Chris, que é o apresentador do programa. Ele tem 27 anos. Caralho, hoje eu sou mais velho que o Chris McLean. Cheguei no fundo do poço. Eles contam com temas bem adolescentes, como namoro, manipulação, autoimagem, amizade, fama e dinheiro. Com certeza não é um desenho para criança, tá mais ali para faixa etária pré-adolescentes e adolescentes. Assim como esse canal aqui, que não é para criança. A classificação indicativa da série é 10 anos, uma coisa que eu não concordo muito, eu subiria para 14. Mas eu não sei absolutamente nada, né? O órgão competente pela classificação deve ter seus motivos. E também a nudez aqui não tá num contexto eita bicho, tá mais assim, tipo cômico, sabe? E dá pra ver pela pixelação que os bonecos nem tem nada ali, é só pra ser graça, né? É pra rir. Se você é um cowboy do rancho de respeito, você já deve ter me ouvido falar sobre esses AUs de terror que estouraram no TikTok. E Island of the Slaughter, ou Island of the Slaughter, foi um desses AUs, criado pela conta Every, ou Eve_Re, que infelizmente eu não achei em lugar nenhum quais são seus pronomes. A série foi postada no TikTok e no Tumblr, mas hoje em dia, 2 anos depois, todo o conteúdo original foi apagado. Eu vou explicar todo esse drama total que aconteceu, mas antes eu vou contar toda a historinha da AU pra vocês com detalhes. Vocês sabem que eu gosto de ter um material original pra poder traduzir com as minhas próprias palavras, porque eu sinto que assim fica mais fiel às coisas. Até porque quem trabalha fazendo o resumo do resumo do resumo acaba perdendo o sentido original da coisa. Eu queria saber quais eram exatamente as palavras que Every usou, e isso vai ser crucial lá no final. Só que como eu disse, Every apagou tudo, então foi uma tarefa praticamente impossível. Mas eu comecei encontrando um canal gringo chamado Page Not Page, que fez a leitura com alguns prints originais dos textos tirados do Tumblr. As imagens que acompanham a série, que são artes originais de Every, foram a coisa mais fácil de encontrar, tem até no Google.
Ok, só que depois que eu já tinha feito quase todo o trabalho, assistindo os vídeos de Paige, pausando e traduzindo simultaneamente, eu consegui encontrar todo o texto original arquivado no Archive of Our Own. Ave Maria, fazia muitos anos que eu não entrava nesse lugar maldito e eu achei que eu nunca mais ia precisar andar por essas bandas, mas foi extremamente útil para minha pesquisa. Eu vou até deixar o link aqui caso vocês queiram ler na íntegra. Só que novamente, quando eu tava quase terminando, eu percebi que tinha uma peça desse quebra-cabeça faltando. Esse quebra-cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar. As anotações sobre os dias e explicações adicionais sobre quem encontrou os corpos e etc. Então, novamente, eu tive que procurar por aí e não encontrei nenhuma transcrição, só alguns prints do próprio TikTok que não dava para abrir a imagem em alta qualidade, então eu tive que dar uma lida ali por cima das palavras borradas. Tenham em mente que eu tenho dislexia, então foi extremamente difícil. Mas eu adicionei esses textos aqui na narração, então fica para a posteridade. Enfim, tá quase na hora de ler a AU, mas antes eu quero sumarizar alguns dos personagens que vão aparecer, para caso você não se lembre deles. Lembrando que eu vou basear esse perfil aqui solenemente na primeira temporada, que foi a maior base de Avery, a geração 1 da Ilha dos Desafios. Começando pela Bridget, que é uma garota muito legal, ela é do surf, ela é muito de boa, tranquila e tem algum nível de talentos atléticos. Ela é o interesse romântico do Jeff, só que de alguma forma ele sempre fala coisa errada pra coitada. Eu gosto muito da amizade dela com a Gwen. Segundamente, vamos pro nosso apresentador, o Chris MacLean, um dos únicos adultos que interagem com os jogadores. E ele é bastante autocentrado, parece não se importar muito com os participantes, faz algumas piadinhas de mau tom, é sarcástico e bem distante do pessoal. O Chris parece estar exclusivamente preocupado com a audiência do programa e é bastante inescrupuloso quanto a isso. A Courtney, eu tenho sentimentos mistos por ela. Antes eu achava ela muito chata, mas hoje em dia eu meio que me identifico com ela. Eu também tenho medo de fazer coisa errada ou abaixo dos meus padrões, mesmo que isso me mate um pouco por dentro de ter que refazer as coisas e ser extremamente perfeccionista. Mas diferente de mim, a Courtney se acha muito especial, e principalmente porque ela já foi uma monitora de acampamento. Ela tem medo das histórias de terror que o Duncan conta, mas é meio afim dele, e ele é tipo o encrenqueiro delinquente da série. Uma pessoa que tem relativamente menos importância é o Ezequiel, que cai diretamente no arquétipo do garoto estranho. A gente sabe muito pouco dele por ter sido o primeiro eliminado da série. Só sabemos que ele estudou em casa e logo no começo o Chris dá um toque pra ele falando assim: "Ei, não fala muito, tenta se misturar". O que é bastante justificável, porque quando o garoto resolve abrir a boca, ele vem com um papinho meio machista errado, falando que as mulheres são claramente inferiores ali na competição. E todo mundo vai ter que estar engolindo esse preconceito com farinha, porque as garotas do reality são muito mais interessantes que os meninos. Um dos maiores divos dessa série é o DJ. Ele é o cara dos animais, da natureza, é bastante tranquilo, mas meio medroso, ele tem uma vibe meio bebê chorão. Mas fora isso, ele é bastante tranquilo e cooperativo e tem um mascote coelhinho. O próximo é o Harold, que é o nerdão pervertido da galera. Ele tem cueca freada e ele usa calcinha vermelha. Ele é bem esquisito e também aparentemente tem alguma skill em lutas marciais. A Heather é uma das personagens mais odiadas porque ela é a Queen Bee do rolê, a nossa Regina George morena. A Heather não tem quase nenhuma qualidade redeemable. Ela é bonita, tem sede de ganhar e vai fazer o que puder pra isso. Ela também era uma personagem que eu odiava quando era criança, mas dessa vez reassistindo eu até consegui ver um brilho nela. O Jeff eu tinha apagado completamente da minha mente, mas ele é um interesse romântico da Bridget. Ele também é um cara bem tranquilo, usa um chapéu de cowboy, mas ele tem uma vibe super praiana. E como eu já mencionei, ele sempre consegue falar a coisa errada pra Bridget. Ele é um dos caras, sabe? Tá ali no grupo dos caras, faz coisa de caras. Ele é tranquilo e tem uma vibe assim de maconha. O Justin é o cara bonitão. Ele é apenas bonitão e tem essa personalidade de ser bonitão.
Eu confesso que eu esqueci que ele existia porque eu achei que o bonitão era o Alejandro, mas ele só chega na segunda temporada. Ele é meio que o César Ribeiro da Drama Total. Até os garotos acham ele bonitão. Essa comparação não quer dizer que eu acho o César Ribeiro bonito. Katie e Sadie. Essas duas são aquela dupla dinâmica, até uma hora que o Duncan se refere a elas como Tico e Teco. Elas são tipo amigas que se completam e quase sempre têm as mesmas ideias ou passam pelas mesmas experiências. No início tem até um drama sobre elas ficarem em grupos separados, mas elas conseguem se juntar de novo rapidamente. Elas não são as mais inteligentes nem as mais esforçadas, é meio que um alívio cômico de duas burrinhas dividindo meu neurônio. E falando em burrinhas, a Lindsay é completamente o arquétipo da loira gostosa burra, a tal da Bimbo, e ela é uma das minhas favoritas. Eu me esforcei muito para me tornar uma pessoa extremamente superficial para ser o loirinho bonito da galera, mesmo que eu já tenha 2 faculdades e esteja na 3ª. Eu tenho que me lembrar que nem tudo é sobre mim, desculpa. A Lindsay às vezes fala umas coisas meio sem noção, ela é a mais padrão das garotas e tem uma certa facilidade para ser manipulada. Ela tem um breve romance com o Tyler, só que a Heather faz questão de atrapalhar isso daí pra ela. O próximo é um dos mais imemoráveis também, o Noah. Eu achava que ele era super relevante, mas por algum motivo parece que não. Ele é tipo quietão, gosta de ler e não parece ter nenhuma capacidade assim muito diferenciada. É um garoto introvertido sarcástico padrão e o pessoal do fandom acha que ele é. Pois é, Tyler é o cara dos esportes. Ele é meio filler, não faz muita coisa, é atrapalhado pra cacete e apanha toda hora. Ele é claramente um esportista, como dá pra ver pelo seu conjuntinho de agasalho. Eu parto da opinião de que ninguém fica bom nesses conjuntinhos, mas tudo bem, fica a seu critério. Trent. O Trent é um cara bem normal e ele teve um rolê romântico ali com a Gwen no começo. Ele toca violão e tem essa camisa aqui de quem diz não às drogas. Ele me lembra muito o vocalista do Green Day e já tá quase na hora de acordar ele, hein? É só esperar até o fim do mês. Sierra. Sem mentira, eu não me lembro muito da Sierra. Eu só me lembro que ela era meio doidinha, meio stalker, e ela se dizia muito fã do programa. Ela também entra na segunda fase, a turnê mundial. Por último, o meu personagem menos favorito, o Owen, que é uma grande caricatura, sabe? Ele é o gordinho peidão que fica caindo e fazendo palhaçada, alívio cômico, atrapalhado e aparentemente ele tem insônia. Ele também fica pelado várias vezes por zero motivo. Apesar de toda essa nojeira, ele tem uma personagem até que agradável e é querido entre os participantes. Um breve aviso antes de eu começar a história é que eu vou ter que censurar as imagens por causa do padrão do YouTube, né? Mas como eu disse, vocês podem achá-las sem censura facilmente no Google. Finalmente, bora pra história. Em um dia do ano de 2007, 22 adolescentes de diferentes origens participaram do que supostamente teria sido um reality show chamado Ilha dos Desafios, apresentado por Chris McLean. Isolados em um pedaço de terra cercado por tubarões, longe da sociedade e presos em um antigo acampamento, estavam entre pessoas muito diferentes. Tem como isso ficar pior? Infelizmente, para os campistas, podia sim. Graças às péssimas instalações feitas para atormentar os participantes. E eles também não sabiam sobre o homem no mato. Não passaram nem 2 dias e o massacre já começou. Os 22 campistas foram deixados nessa ilha com um sino à solta, sem esperança, sem ajuda, nada. E o apresentador autocentrado com toda a sua equipe imediatamente deixou a ilha quando a primeira cena do crime foi descoberta. E o Chris permaneceu desaparecido para o olho público. Reportes foram feitos para avisar as famílias dos adolescentes, mas sem muito avanço, já que ninguém sabia a real localização da ilha. Portanto, o destino dos campistas permaneceu um mistério. Cerca de 1 mês depois, o Chris retornou à ilha com 2 pessoas para ajudá-lo. Faz um tempinho, né, McLean? Você os deixou para apodrecer aqui. Por que voltou? Foi a culpa? Simpatia?
Ou porque você não aguentou receber a culpa de algo que realmente fez. Você só tá fazendo isso porque sente falta de ser o bom moço, né? Na visão de todos. Mas quem liga? Vai lá, encontra eles. Espero que encontre boas notícias. E reze pra terminar do mesmo jeito que acha que eles terminaram. Primeira vítima, Ezekiel Miller, Hide and Seek, que seria análogo a esconde-esconde, Zack esconde. Localização, ilha. Primeira regra, encontre ele rápido. Ezekiel era apenas um garoto que estudou em casa. Ele vivia numa fazenda e tinha muito a aprender sobre esse mundo. Foi uma pena quando ele foi encontrado escondido embaixo do beliche, e na cadeira do salva-vidas, e nos armários da cozinha, e num buraco em uma árvore. Chris, você sabia dessa? Sobre o amor dele por esconde-esconde? É uma das poucas brincadeiras de ar livre que ele sabia como brincar. Primeiro você vai ouvir um sussurro nos seus ouvidos, um balbuciar. Você não saberá o que foi dito da primeira vez, mas não ignora. Escuta com cuidado. Enquanto caminha pela ilha, o sussurro vai ficar mais claro. Continue prestando atenção. Quando finalmente vai entender as palavras. Encontre minha mão. É melhor você encontrar. Procure por toda parte, rápido. Você vai receber um certo tempo para fazer isso. E ele vai repetir, em rodadas. Encontre a minha perna. Encontre o meu braço. Encontre o meu tronco. Encontre a minha cabeça. Se você encontrar, ele vai sumir por um tempo. Mas se não, é melhor achar um bom lugar para se esconder. Ele vai te procurar. E ele é bastante eficiente nesse jogo. Sobre a imagem que acompanha a história, a gente pode ver o Ezekiel sem o seu chapeuzinho característico, todo picotado, como se os seus pedaços recortados ainda estivessem juntos de alguma forma. Ele tá posando meio encolhido para se esconder. Também dá para ver vermelho e alguns ferimentos. Ele tem uma expressão divertida e os olhos levemente esbugalhados. Notas. Dia 1. Ele foi o primeiro a ir de vala. Foi por isso que o Chris acabou saindo da ilha. Ele foi pego a caminho do confessionário. Seu corpo foi feito em pedaços e escondido pela ilha para mostrar ao Chris que ele não era bem-vindo. Ele foi encontrado por Jeff, que achou sua cabeça embaixo do beliche. Segunda vítima, Lindsay Top. Lindsay silenciosa. Local, penhasco. Segunda regra. Traidores têm o que merece. Que eu particularmente traduziria para falador passa mal. Lindsay confiava em muita gente. Ela acreditava serem seus amigos. Uma dessas pessoas era o Chris. Mas então, por que ele a deixou lá para ter sua boca costurada? Por que ele a deixou lá para ser jogada do penhasco? Por que ele a deixou lá para ter seu rosto deformado? Como se sente, Chris? Tá com medo? É porque a culpa tá tomando conta? Ou porque sente que tá sendo seguido? Ela não vai perder tempo em se mostrar, nem tentar se esconder. Ela tá ali, assistindo todos os seus movimentos. Um de seus olhos já saiu das órbitas, e uma das suas orelhas tá faltando. Tem um graveto enfiado em sua testa. Faz o que quiser, cara. Encara ela ou sai correndo. Independente da sua escolha, ela eventualmente vai vir atrás de você correndo em plena velocidade. Se ela te pegar, você já era. Se correr, ela te segue. E aí você vai perceber que tá na beira do penhasco, encurralado. E foi ela que planejou tudo. Se vê a silhueta dela se aproximando, vai logo e pula. Você vai cair na água. Ou na terra. De qualquer forma, você não vai sobreviver. Na imagem podemos ver a Lindsay, que também tá sem a sua bandana característica. Ela tá com um dos olhos saindo para fora e a boca costurada, como descrito. Também tem um graveto na testa, manchas no rosto e tem um corvo em primeiro plano tentando pegar o seu olho bom. Ela tá com uma expressão vagamente assustada. Notas. Dia 3. O grupo estava procurando por aí um jeito de escapar da ilha. Foi quando ela se perdeu, foi perseguida e correu o máximo que podia.
sem saber muito bem para onde ir. Ela acabou sendo encurralada no penhasco e foi jogada lá de cima. Seu corpo foi encontrado por Beth em alguns arbustos. Nossa, eu acho que eu esqueci de falar da Beth, né? Beth! Ela é a segunda nerd do grupo e tem um sotaque assim meio RPG do Shelby, sabe? Ela usa aparelho, óculos, tem uma Maria Chiquinha. Ela é meio que a garota feia nerd do rolê. Terceira vítima, Sage Onda. Sage cheia de mato. Localização, caminho da floresta. O título na verdade aqui é Overgrown, mas isso meio que não tem tradução. Eu poderia traduzir ao pé da letra falando, Sage que cresceu demais. Só que isso meio que não transcreve o indicativo de que é sobre plantas. Regra 3. Atente-se às diferenças. A Katie era a melhor amiga da Sadie. E a Sadie era a melhor amiga da Katie. Elas cresceram juntas. Faziam tudo juntas. Enfrentaram quase os mesmos problemas. Mas esse aqui foi o pior desafio de suas vidas. E realmente feriu muito a Katie ter que assistir o homem dando sede de comida para os lobos. Chris, tem mais algo que você saiba sobre a Sadie? Além de que ela é amiga de alguém. Sabia que ela amava peônias? Desde a última vez que você esteve na floresta, as plantas começaram a crescer muito em meio ao abandono. Vinhas por quase toda parte, assim como cogumelos e arbustos de flores. Ela observa por entre as plantas. Assim que você entrar na floresta, vai ouvir um farfalhar suave atrás de você. Quando se virar, vai começar a se perguntar: essas flores estavam aqui antes? E não dá pra saber. Continue andando. A mesma coisa vai acontecer de novo e de novo. Ela não quer que você chegue a lugar algum. Não depois do que você deixou acontecer com ela. No momento em que olhar pra ela, a uma distância segura, olha novamente. Ela vai estar mais perto. É melhor estar olhando pro lugar certo, senão você não vai ver ela a tempo. Na imagem podemos ver a Sadie com uns 2 pedaços de pele rasgada expondo a sua musculatura. Ela tá numa pose que dá a entender que seus braços estão presos para cima, mas não tem nenhum indicativo de que eles realmente estejam. E tem grandes ferimentos em seu corpo e rosto preenchidos por plantas e cogumelos. Eu preciso dizer que essas marcas de musculatura exposta não se parecem muito com ferida de ataque de lobo, mas tudo bem. Jogue-me aos lobos e eu voltarei. Ai, 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 o lobo me mordeu. Isso me lembrou bastante aquele negócio de Hanahaki, que é uma doença fantasiosa onde flores crescem dentro do corpo da pessoa, em decorrência a amor não correspondido, como se o amor florescesse sem controle, adoecendo a pessoa. Cara, eu devo dizer que eu fiquei com muita vontade de escrever alguma coisa sobre My Little Pony com esse conceito. Quem sabe eu tente isso mais tarde. Se você quer, deixa aí nos comentários pra me dar um gás. Notas. Dia 4. Katie e Sadie se perderam do grupo explorando a floresta. Foi um pesadelo. Elas estavam juntas quando viram um sino. Ele correu atrás delas, mas Sadie era mais lenta, então foi pega enquanto Katie se escondia em uma árvore. Quase como se fosse o líder, o sino uivou e os lobos surgiram da escuridão. Katie assistiu tudo e então correu quando pôde. Quarta vítima, Justin Callahan. Justin do espelho. Localização, ilha. Regra 4. Não olhe nos olhos dele. O Justin amava posar. Gostava de mostrar o corpo e usar sua beleza para se safar. Todo mundo amava ele, incluindo ele mesmo. Ele simplesmente ficava bem vestindo qualquer coisa. Talvez seja por isso que o homem do mato queria. As pessoas roubam qualquer coisa hoje em dia. Chris, você já ouviu falar de doppelgangers? É dito que todo mundo tem um por aí. A primeira vez que o vê é desconfortável. Vai vê-lo em qualquer objeto reflexivo. Água, vidros, espelhos, até os olhos de outras pessoas. Ele imita a sua postura e copia suas ações e gestos. Uma cópia perfeita, exceto pelo fato de que seu rosto é uma tela crua e vermelha de músculos. Desafie-se a olhar mais de perto e verá que essas veias estão pulsando e serpenteando pelo tecido exposto. Os olhos são desprovidos de pálpebras e cílios, que te encaram com vaga e assombrosa intensidade.
A partir daí, ele te segue de perto como uma sombra próxima, um constante mímico ao seu lado. Você sente a movimentação conforme ele repete seus atos. Sente o sussurro quando ele ecoa suas palavras. Eventualmente, ele vai começar a falar antes de você, mover-se antes que você. E você vai ver o seu rosto do outro lado. Ele vai responder o seu nome. Esse nome pertence a ele agora. Aqui na imagem a gente pode ver a Sierra de costas segurando um grande espelho. Dentro do espelho, com uma parte do cabelo branco, o Justin parece ter tido a garganta cortada. O rosto é praticamente só musculatura exposta. Ele parece ter perdido um olho, enquanto o outro está completamente branco. Podemos também ver os dentes dele expostos, sem muita expressão. Notas. Dia 10. O grupo estava viajando junto, procurando retornar ao acampamento. E o Justin ficou mais para trás. Ele foi pego quando ninguém estava olhando. E seu rosto foi arrancado com uma faca. Seu corpo foi deixado perto do lago e encontrado por Trent. Vítima 5. Beth Einstein. A Beth do Grande Sorriso. Localização: Cabanas. Regra 5. Se você a vê, não se vire. A Beth amava a companhia. Ela fica muito animada quando alguém quer falar com ela. Ela sempre sorri para parecer agradável. Mas o homem não gostou do seu sorriso. Ele tentou ajudar removendo o seu aparelho. Chris, nós sabemos o quanto você subestimou a Beth, o que é justificável. Mas o que você fez a ela não foi muito. Ela era legal com você, não era? Ela sorria pra você e vai seguir sorrindo. Tudo começa nas cabines. Você vai ouvir batidas na janela e quando olhar pra fora, vai vê-la. Ela vai estar lá de ponta cabeça, plantando bananeira à distância. Ela te encara com um sorriso mostrando os dentes, com os olhos arregalados piscantes. Os seus olhos permanecerão nela, mas ela não se move. Se por acaso olhar para longe para chamar ajuda e olhar de novo, ela vai estar com o rosto pressionado contra as janelas. Ela respira embaçando o vidro, com o seu rosto extremamente pálido, coberto de vermelho, mas continua sorrindo largamente. Se você vacilar caminhando para trás, quando estiver prestes a se virar, ela vai bater na janela e lentamente balançar a cabeça. Você vai sentir um hálito quente na sua orelha vindo de trás de você. Escuta a garota na janela e não se vira. Na imagem podemos ver a Beth na janela com as mãos perto do rosto como se tentasse ver melhor. Ela tem um sorriso bem largo que dá a impressão que foi cortado. O famigerado Chelsea Smile, do Jeff the Killer. Ela tá sem os seus óculos e sem o seu penteado costumeiro. Notas, dia 14. Foi o dia que a Beth precisou usar o confessionário. Ela achou que estava segura durante o dia e tentou ir antes do grupo se afastar muito. Mas o sino ficou esperando pela Beth. E quando ele a viu, ela deu um sorrisinho complacente que o sino odiou. Ela tentou correr, mas ele a pegou pelo rabo de cavalo e a arrastou enquanto cobria sua boca. Sua cabeça foi esmagada por uma pedra bem grande. Seu corpo foi encontrado por Courtney. Sexta vítima, Tyler Kearney. Tyler do pescoço longo. Localização, ilha. Regra 6. Tudo está bem. Como é que isso pode ser uma regra, cacete? Não tem nada a ver. Tyler era alguém que não tirava sarro de ninguém. Ele era legal, né? Era engraçado como ele tinha medo de galinhas. Que bom que ele foi alongado no chiqueiro ao invés disso. Chris, se tem uma coisa que você não sabe sobre Tyler, é que ele não é só um esportista burro. Ele também tem sentimentos. Quando se aproximar do chiqueiro, vai se assustar com o barulho alto e claro de um grito. Aí você saberá que ele já está ali. Vai levar um tempinho para que possa vê-lo. Tenha cuidado. E acredite quando eu te digo, ele tá de olho. Não faça barulho. Enquanto se move, permaneça andando em um ritmo constante. Finja que aquele grito não te incomodou. A grama vai farfalhar sob seus passos. E você vai poder ouvir o grito de novo. Cada vez ele parece mais perto. Continue andando. Fique calmo. É a coisa mais inteligente que pode fazer. Vai sentir a chuva começando a cair. Olhe para cima para ver as estrelas que uma vez já te guiaram. E vai conseguir sair da floresta. Vai saber o que poderia ter acontecido com você lá. Apenas seja grato por ter sobrevivido dessa vez. E haja como se as gotas de chuva não fossem as lágrimas dele.
e finja que não acabou de ver seu rosto o encarando de cima. Na imagem podemos ver o rosto alongado do Tyler, que não tem muita caracterização a não ser o formato do cabelo. Ele parece estar todo alongado do nariz para baixo, com um pescoço também comprido e deformado. Notas de 18. Foi uma noite de caos, porque o sino apareceu e começou a correr atrás de geral. Ele acabou escolhendo o Tyler, que conseguiu fugir, mas acabou ferindo o seu joelho. Depois ele foi levado para uma cabana e esticado, destruindo o seu corpo, que foi encontrado depois por Noah. 7ª vítima, Noah Mudaliah. Noah das Águas. Localização, Lago Auanaqua. Regra número 7, não se meta. Noah já estava acostumado com o bullying. Já não incomodava mais ele. Ele só desejava que as pessoas o deixassem sozinho. Mas não no sentido de deixarem ele sozinho no meio da floresta, claro, para ser estrangulado e afogado pelo sino. Não era algo com que ele podia lidar. É melhor não arriscar quando se está lidando com os mortos. Chris, se tiver a fim de fazer isso, pode ser que você seja o tipo dele. Ele tem um tino para alvos fáceis, especialmente se estiver perdido na nova casa dele. Você já explorou a floresta e não encontrou nenhuma esperança de escapar. Suspeite dos suaves murmúrios vindo de perto da água. São ele. Se seguir a voz, a escuridão te chamando bem lentamente, você o verá, parado no centro do lago. A sua suave voz é muito agradável, te hipnotiza e te dá um inoportuno arrepio que rasteja por seu pescoço, até te dá nos nervos. É assim que ele joga, delicado e calmo. Ele te dá apenas corda suficiente para se enfocar. Você só tem uma escolha. Quando notar, não vai mais ter volta. Deve seguir em frente, bem devagar, mas fique fora do alcance, ou ele vai te arrastar para as profundezas do lago com ele. Na arte podemos ver o Noah apenas com a parte superior do torso para fora da água, com os cabelos molhados, os olhos de um branco leitoso. Há uma marca em sua garganta e vermelho escorrendo por sua boca. Tem uma faca enfiada em sua clavícula. Ele tem uma expressão bastante vazia e levemente melancólica. Para mim, ele é o personagem mais identificável pela caracterização. Dia 20. O grupo se separou em 2 para encontrar recursos. Noah estava no grupo do Duncan e se perderam na escuridão da floresta. Noah e Duncan discutiram muito sobre as direções, liderança e a briga de repente ficou pessoal. O Duncan ficou irritado e forçou o grupo a deixar o Noah para trás por ele ser tão solitário. Deixando-o sozinho, ele foi um alvo fácil, sendo pego pelo pescoço por uma corda. Depois enfiaram uma faca nele e ainda o afogaram. Seu corpo foi posteriormente encontrado por Cody. Gente, mas que fim mais trabalhoso. Isso foi até meio passional. 8ª vítima, Bridget Summers. Bridget queimada. Localização, área da fogueira. Regra 8, não comece brigas que não pode terminar. Bridget amava surf, e ela amava a água e tudo sobre o oceano. Aquilo a acalmava. E seu sofrimento foi completamente o oposto do que ela amava. Ela foi queimada viva. Chris, eu sei que você frequentemente entra em discussões, mas sempre ou eles ganham ou você desiste. Tem essa energia na área da fogueira da eliminação. Seu temperamento começa a azedar e você começa a sentir adrenalina. Se não puder resistir, seja inteligente sobre em quais batalhas entrar e mantenha o tom baixo, porque ela não vai te perdoar por começar uma briga que não pode terminar. Ela não vai te perdoar por perturbar a paz. Se você perder, ela vai se esconder e esperar até que esteja sozinho para atacar. Sua única chance é intimidá-la encarando. Procure por seu reflexo e encare seus olhos no escuro. O jeito com que ela se apresenta varia. Pode ser toda queimada, com cinzas por todo lado, com a pele queimada, ou com o cabelo queimado, ou as roupas queimadas. Ela vai ficar te encarando. Já brincou daquele jogo que não pode piscar? Na imagem vemos a Bridget com o rosto queimado, concentrado numa ferida na área da boca e do nariz, e também perto de um dos olhos. Ela tá com o cabelo desgrenhado e os olhos bastante arregalados e escuros, com a boca aberta. Notas. Dia 21.
Outra noite de caos e todo mundo foi perseguido. Harold tropeçou e Bridget veio ajudá-lo. Depois ela tentou voltar para o grupo, mas o sino já estava muito perto. Ele simplesmente a catou pelo ombro e a jogou no fogo. Seu corpo foi encontrado por Jeff. 9ª e 10ª vítima: Owen Burnian e Jeff Algoen, ou Algolen. Loiros siameses. Será que eu posso participar? Localização: tenda médica. Regra número 9. Dê a ele o que ele quer. Regra número 10. Dê pra ele agora. Tá porra lá ele. Owen era uma das pessoas mais gentis que você poderia encontrar. Ele era muito honesto e paciente. E muito faminto também. Jeff era um cara bem de boa. Ele ama festejar e também dá suas próprias festas. Ele convida todo mundo porque ama dividir a sua felicidade. Ele é um cara tranquilo, mas observe eles perderem a paciência quando foram combinados juntos. Você deve se achar muito generoso, né, Chris? Por colocar uma instalação médica na ilha. Os campistas poderiam conseguir tratamento sempre que se ferissem por acidente. Mas quem foi que planejou esses acidentes, Chris? Você vai ouvir um som gutural muito forte vindo da tenda. Você vai jurar que sentiu o chão tremendo com esse som. É o grandão. Ele tá com fome. Quando entrar na tenda, você vai ver uma das cenas mais horrorizantes diante de seus olhos. Lá está ele. Não, lá estão eles. O grandão e o festeiro, unidos, costurados juntos de forma grotesca e bagunçada. De um jeito que quase te faz querer gorfar. Consegue ouvir o estômago dele roncando? Vá procurar comida e dê pra eles. Se não encontrar, vai ter que dar seu corpo. O jovem festeiro tá impaciente com você e o grandão tá muito faminto. Na imagem podemos ver o corpo do Owen, onde o braço e a cabeça do Jeff foram costurados. A imagem não me parece muito acurada, porque tem espaço suficiente para ter uma segunda cabeça. Enfim, talvez na verdade seja o braço de outra pessoa, porque tá com uma pele meio escura. O Jeff tem vermelho na boca e o Owen tem dentes afiados, olhos brancos e chora vermelho. Notas: dia 28. Durante uma noite de caos, Gwen tropeçou e acabou ferindo o seu pé. Jeff e Owen foram catar remédios para ela na tenda médica. Eles acharam que era melhor ir em dupla, sei lá. O estômago do Owen rugiu muito alto, alertando o sino. Owen se foi por um taco e Jeff por uma machete. Eles então foram costurados juntos e depois encontrados por Katie. 11ª vítima: Devon Joseph Benson, o DJ, o rei da floresta. Ué, mudou o padrão dos títulos do nada. Regra número 11. Não atente contra a natureza. DJ era um docinho. Ele amava cozinhar e cuidar dos animais. E também amava sua mãe. A mãe o amava tanto quanto. Quando ele foi forçado a descer aquela colina, ela foi a última coisa que ele viu quando a vida passou diante de seus olhos. Todos nós sabemos o seu histórico contra animais, Chris. Você os negligenciou e até os feriu em prol da audiência. Seu maior arrependimento será pisar nessa ilha de novo, porque os animais agora têm um anjo protetor, que não vai pensar 2 vezes antes de se tornar o seu demônio. Tal qual um animal, ele persegue as vítimas, silencioso e cuidadoso. Um frio ardido pode ser o único sinal da sua presença. Seu hálito vai cristalizar no ar, e quando ele der o bote, todos darão o bote. Roedores se contorcendo e chiando, caudas balançando, a pele dele derretida de veneno fusionada, escurecida e com queimaduras de gelo. O verdadeiro rei da floresta. Incontáveis olhos vazios viram-se loucamente nas órbitas, guinchos agudos, e todos se voltam para você. Todos os olhos encaram sua alma, revelando seus pecados. Já pensou no quanto dentes de animais podem ser afiados? Na imagem podemos ver o DJ segurando uma vela de uma forma meio sacral. Ele está cercado de animais em seus ombros. Tem olhos brancos e no seu pescoço tem um galho enfiado. Seu rosto está manchado de vermelho e ele não aparenta ter nenhuma expressão. Dia 24. Depois de horas esperando por Jeff e Owen, Cody e DJ foram buscar eles. No caminho para a tenda médica, eles encontraram o sino saindo e ele acabou indo atrás deles. Cody foi mais rápido e eles se separaram.
O sino foi atrás de DJ e o empurrou pela colina. Ele se foi rolando morro abaixo. Ninguém nunca encontrou seu corpo. Eu vi uma fic em algum lugar de que a mãe do DJ acabou se juntando às buscas para encontrar ele, mas eu não vi isso escrito em nenhum lugar que parecesse oficial. 12ª vítima, Trenton Cooper. Trent ressentido. Localização, lado esquerdo da floresta. Regra número 12. Não interrompa ele. Trent tem amor pela música. Todos sabem disso. Ele sonhava em ser um guitarrista famoso um dia. Ao invés disso, ele foi um peixe pego pelo anzol. Agora, a única plateia que o ouve tocando é a da sua imaginação. Chris, você sabia, né? Sobre o sonho do Trent. É sua culpa agora que ele não vai poder seguir carreira de músico. O instrumento de um músico é mais do que só tralha. Uma vida inteira de prática, dedos criando cada música de madeira e fogo, colocando um pedaço da alma na canção que toca. Você achou que ele perderia isso tão facilmente? Deixar isso ir assim de uma vez? Começa com um som ensurdecedor, o choro cheio de alma de uma corda de guitarra, tocando um som irregular e desagradável. De repente, como uma música colada ao seu cérebro, vai ficando mais alto e mais agudo, causando dor de cabeça e fadiga. Não se surpreenda se você já tiver pisado em sua teia. As linhas das cordas vocais saindo por sua boca. Boca essa que tá fechada, mas você ainda pode ouvir murmúrios sem que os lábios se mexam. Ele se levanta. Você não sabe como, mas ele rapidamente caminha até você. Não tem pra onde correr. Só reze para que possa ir pro céu ou pro inferno. Na imagem vemos o Trent com uma guitarra e tem umas hastes vermelhas enfiadas nele. Também tem um ferimento no seu pescoço e vermelho escorrendo pela boca. As linhas brilhantes que saem do pescoço simbolizam suas cordas vocais irradiando. A expressão é bastante vaga, mas parece relaxada de alguma forma. Dia 27. Trent e Gwen estavam olhando por aí na floresta juntos, por recursos ou um jeito de escapar. E a perna do Trent foi pega em uma armadilha de urso. A Gwen tentou seu melhor para tirá-lo de lá, mas ela ouviu o som do sino se aproximando e agiu mais rápido do que pôde pensar, fugindo enquanto Trent gritava seu nome. Trent foi pego e pendurado em ganchos pelo pescoço e empalado por arpões de pesca. Depois, Duncan encontrou seu corpo. 13ª vítima, Harold McGrady V. Harold Cara Vermelha. Regra número 13. Não mexa nas coisas dos outros. Harold tinha muito potencial para se tornar um artista da batalha. Tinha inteligência e algumas habilidades em artes marciais que eram prova. Mas mesmo assim, ele trouxe desonra para seu nome quando perdeu a própria vida em uma verdadeira batalha. Você é um homem ganancioso, Chris. Você só pega o que quer porque acha que é dono do mundo. Acredite em mim quando eu te digo que você não vai querer nada da cabana de ferramentas. Não importa o quanto precise, tem algo lá dentro. Mas vamos supor que você precisasse muito de alguma coisa. Então você decide ir pra lá. Aceita o risco. Olhe em volta e procure por esse item que você tanto precisa. Primeiramente você vai escutar um chiado vindo de uma televisão velha, congelado e queimado na tela. Um frame de um jogo sem nome que você não conhece. Você nunca jogou antes. Olhe mais de perto. Além dos pixels de baixa qualidade, olhe profundo para os assets, para os personagens. Você não conhece esse jogo, mas já viu tudo isso antes. É a Ilha dos Desafios. A tela treme, te encarando a um par de olhos escuros, hiperrealistas. Fim de jogo. A tela fica preta. Não vai ligar de novo. Você não pode evitar de sentir que encontrou um destino terrível. Só uma teoria. Mas eu acho que ninguém vai conseguir te encontrar pela próxima hora. Na imagem podemos ver o Harold dentro de uma TV. Seus óculos estão caídos e o rosto dele está parcialmente vermelho de cima para baixo. Mas o cabelo tá limpo. Notas. Dia 30. Harold estava farto desse rolê todo e foi procurar armas para se defender do sino enquanto geral dormia. Ele estava se sentindo corajoso, mas isso sumiu quando sua cabeça foi pega por trás e esmagada com força numa tela de TV. Ele foi deixado para acabar assim, e foi encontrado depois por Courtney. 14ª vítima, Courtney Satella. Courtney foi pega. Localização: palco.
Regra 15. Nunca negue seus erros. Kearney era uma mulher forte, com forte determinação para chegar em seus objetivos, como o de se tornar uma advogada de sucesso. Ela defenderia as pessoas que precisassem dela, os inocentes. Ela teria sido a melhor advogada para te defender por aí. Mas agora? Como pode? Já que ela tá presa em ganchos. Pra ser honesto, é um grande desperdício. Ela podia até trabalhar pra você, sabe? Tem ouvido ela ultimamente? Ela dança tarde da noite no palco. Dá pra ouvi-la por lá. O puxar das cordas de metal, o chiado das tábuas do chão e um ruído de desconforto. Eu a chamaria de Neperabu, um espírito sem face e inofensivo que não se mete na vida dos outros. Mas isso está errado. Você saberá quando mentir sobre o que fez. Você saberá quando ficar escondido atrás dos bancos. Se ela encontrar os seus olhos atrás dos bancos, então cuidado com a sua boca. Nunca deixe que ela ouça algo que contraria a verdade, mesmo que você ache que é a verdade, porque ela fica bastante irritada com mentiras. Você começa a sentir sua presença. Cabelo curto marrom no canto dos seus olhos. Não dá para segurar. As palavras escorregam da sua boca e os gritos dela perfuram seus ouvidos. A sensação dolorosa da sua pele sendo perfurada. Suas palavras não são mais suas. Suas ações não são mais suas. Agora você é uma marionete. Seus pés se movem numa dança que você nunca aprendeu. Na imagem podemos ver ela meio que sentada no chão, meio desconjuntada, e tem vários cabos descendo presos nela. Ela tá com uma expressão meio que de desgosto ou dor e tem os olhos brancos. Notas. Foi encontrada no dia 32 enquanto todos estavam dormindo. Tinha sido sequestrada pelo sino, mas teria escapado se não fosse pelas suas pernas quebradas. A causa parece ter sido trauma físico. E depois ela foi posta nos ganchos. Seu corpo foi encontrado por Gwen e Duncan. 15ª vítima. Heather Kasuga. Cabelo da Heather. Localização: cafeteria. Regra número 15. Leave the island. Ou seja, saia da ilha agora. Heather era uma garota malvada, mas já ouviu sobre o passado dela? Eu acho que não. Você pensaria que ela teve o que merecia, porque no fim ela era uma pessoa fria e egoísta. Mas não. Ela era só uma criança que implorou e gritou por sua vida na noite em que sua cabeça foi. E aí, Chris? Tá realmente assustado agora? É porque ela se foi? Ou porque ela pode te assombrar? Você tá certo. A rainha da malvadeza agora tá por aí, querendo a sua cabeça. Então fica de olho quando entrar na cafeteria. Porque se tiver com fome, vai acabar conseguindo mais do que desejava. Vai ouvir o som de uma língua estralando. Não consegue dizer de onde ele veio, mas a sensação ruim desse som permanece. Você segue até a cozinha e vai ouvir um som de fechadura. Essa é a deixa. Ela vem do freezer. Resista à vontade de se aproximar. Ele vai se abrir sozinho. Veja o que tem dentro. Congele. Vai encontrar uma cabeça com olhos abertos bem intensos encarando para sua alma, se contorcendo de maneiras que vão fazer você querer gorfar. Dá pra ver fios de cabelo se movendo, se enrolando e pendurando a cabeça lá em cima. Os grupos de cabelo se movem juntos sistematicamente, como uma aranha em sua teia. Você vai ver isso se aproximando a cada segundo. Quais serão suas últimas palavras? Essa eu acho que é a imagem mais emblemática do AU. Na imagem podemos ver apenas a cabeça da Heather e seus cabelos estão bem tensos, sustentando essa cabeça. Ela tá com uma expressão meio aterrorizante, olhando para baixo. Também tem bastante vermelho no seu rosto. Dia 34. Outra noite de caos. O sino apareceu enquanto geral estava relaxando. Pegou a Heather pelo cabelo e correu para longe. Ela chorava e pedia para ser solta. Sua cabeça foi removida com uma serra elétrica. Mas ela era tão linda que o sino resolveu preservá-la. Seu corpo foi encontrado depois por Lashana e a cabeça pela Gwen. 16ª vítima. Chris McLean. Você realmente achou que ia se safar dessa vez? Que ia evitar as consequências de novo. Ignorante. Essa é a punição que você merece. Será trancado para fora dos céus pela eternidade. A ilustração mostra o Chris
com um semblante aterrorizado, sendo pego por várias mãos de cores diferentes, nos dizendo que os fantasmas tiveram a sua vingança afinal. Nota: isca. Foi muito gentil da parte dele distraí-los para que todos pudessem escapar. E esse foi o conteúdo oficial da AU. Sobre as notas, eu não sei se elas são exatamente oficiais, mas parece que todo mundo botou elas como canon, então eu acho que são sim, eu só não tenho como confirmar. Aparentemente, segundo comentários, os sobreviventes foram Duncan, o encrenqueiro, que é namorado da Courtney, mas ele se prova ser um cara mais sensível no final da season. Meio que ele tem a sua redenção. Gwen, a gotiquinha de todos nós, uma das minhas favoritas, ela é perfeita. Leshana, ela é muito legal, simpática, grandona e também uma das minhas faves, mas infelizmente é uma personagem que remonta a muitos estereótipos raciais. Mesmo assim, ela parece ser uma das mais amadas da comunidade. Era 2028, né, gente? Não tinha muito dessa discussão ainda. Cody. O Cody é o nosso ícone multissexual. Muita gente shippa ele com o Noah por causa dessa grande cena aqui. Ele é meio malandro. Tem até um episódio em que ele consegue um sutiã da Gwen pra uma aposta com o Owen. Mas ele também é meio otário às vezes e o pessoal vive tirando ele pra merda. Katie, a melhor amiga da Sadie. Basicamente elas são uma extensão uma da outra. A amizade delas é fofa e faz você lembrar dos seus melhores amigos, é até que legal. Mas não passa muito disso. Izzy. Eu amo a Izzy, se você gosta de personagens caóticas tipo a Pinkie Pie ou a Jinx, você provavelmente também vai gostar dela. Ela é completamente doidinha e inventa umas histórias, mas no fim parece que elas tinham algum fundo de verdade. De alguma forma ela parece ser extremamente habilidosa, então eu acho bem incrível que ela teria sobrevivido. Assim como a próxima e última sobrevivente, a Eva. Ela é uma atleta, né, uma fisiculturista ou levantadora de pesos. Ela tem uma atitude bem fechada e um pouco grosseira. Ela é bem pouco gostável e é eliminada lá no começo. Eu acho meio cante que ela combina a cor dos olhos com o batom. Ela é eliminada justamente, né, por ter tido uma atitude meio bruta com os colegas, que na verdade foi uma grande confusão armada pela Heather. Eu gostei dessa U no geral, ela não é nada do que eu imaginava, e eu realmente fiz um juízo bem errado. Ela tem bastante história e bastante lore, mais do que eu pensei que teria. Eu tenho só um pequeno apontamento negativo, que eu não gostei dessa coisa na história da Heather, de que ela era só uma criança e implorou por sua vida. Eu gostei que teve isso, mas eu não gostei que teve isso só na Heather. Porque me pareceu meio sádico apontar isso justamente nela, sabe? Pareceu meio humilhante. Mas a gente não tem como saber quem é o narrador e nem por que ele tá narrando tudo isso. Outra coisa que eu não gostei muito foi que o padrão dos títulos caiu do nada em alguns episódios, mas é um pormenor. Enfim, agora vamos falar do drama todo que aconteceu. Por que a série toda foi deletada por Avery? E praticamente virou uma Lost Media. Acontece que Avery recebeu acusações de plágio. E tá tudo registrado lá no seu Tumblr e também tem comunicados no TikTok. Mas vamos ver pelo Tumblr que tá mais completo. Uma pessoa anônima comentou: Pode ser que eu esteja exagerando, mas essa coisa de Island of the Slaughter foi inspirada por Hope's Peak Roller Ghosts de McCullers? Tá, pera, o que foram todas essas palavras? Os Fantasmas das Regras do Pico da Esperança é uma AU dessa pessoa, McCullers, do universo Danganronpa, que é uma série de games que também foi adaptada para anime. É basicamente um Battle Royale ou uma Escola da Morte. É uma visual novel bastante prestigiada e muito completa, pelo que eu sei. Eu já tentei jogar, mas sinceramente esse jogo me deixou com muito medo de fazer cagada, então eu não consegui jogar direito, mas quem sabe algum dia eu retome. Eu também queria muito jogar Steins Gate, mas ainda não tive coragem. Então, basicamente, muita gente começou a ver similaridades entre os dois AUs depois da época que Avery estava bombando. Só pelos nomes, né, a gente já pode ver similaridades. Os Fantasmas das Regras. E bem que eu fiquei pensando quais eram as finalidades dessas regras. Elas estavam sendo escritas para quem? Pro Chris? Mas ele não era meio que o alvo de tudo isso?
Enfim, voltando à pergunta do anônimo. Não pude deixar de notar as similaridades entre os dois, como os fantasmas terem formas manifestadas de suas mortes, guias específicos para seguir, senão sofre as consequências, e uma regra final que basicamente significa um caminho sem volta. A resposta que Avery deu a essa polêmica foi bastante contraditória. Eu vi isso antes. Devo dizer que amo muito, muito. Na verdade, eu só tinha visto a arte do Kiyotaka uma vez e fiquei tipo, eu realmente gosto disso. E então, uns meses depois, eu tive uma ideia. Pra Island of the Slaughter. E acabei me lembrando do fantasma do Kiyotaka e fiquei tipo, talvez eu possa escrever algo assim por diversão. Então foi uma inspiração. Depois que eu terminei a série, eu encontrei a arte da Peko, algumas semanas depois, e fiquei tipo, nossa, tinha mais? Agora vem a parte importante. Créditos pra Mickey Hughes. Pela coisa toda de IOTS. Eu amo a sua série. Obrigado por me ajudar a encontrar quem fez a arte. Esse comentário pra mim foi bastante contraditório. No começo, Avery disse que foi uma arte só que deu inspiração, mas no final acaba dando créditos pela coisa toda e ainda falando, valeu por me ajudar a encontrar o artista. A audácia, véi. O cérebro meio que cria a partir de referências. Por isso que é muito importante que todo mundo sempre esteja cercado de referências. Você quer aprender a se vestir melhor? Então procura referências de moda. Quer mudar seu cabelo? Procura referências de cabelo. Também serve para decoração, receitas, música, tudo. E principalmente se você for um artista ou uma pessoa que trabalha solucionando problemas ou desejos de outros. Pessoas que trabalham criando precisam ter referências para tudo. Do que presta e do que não presta também. E é preciso tomar muito cuidado porque realmente você pode acabar copiando alguém sem querer. Não há como dizer com certeza que Avery acabou realmente plagiando a coisa toda até agora. Mas esse final, onde acaba dando todos os créditos para Mickey Hughes por toda a série, ficou meio difícil de defender. A menos que isso tenha sido feito por medo da retaliação online. Mas eu realmente não acho que seja o caso. O que eu acho é o que dá pra inferir factualmente. Avery com certeza conhecia a série antes e gostava, tanto que começou a produzir conteúdo de Danganronpa posteriormente. Depois, admitiu que se inspirou nisso. Eu não acho que tinha necessidade de apagar todo o trabalho, mas eu entendo completamente, porque deve ter sido bastante vergonhoso, ou até, sei lá, talvez tenha sentido medo. Ou quem sabe isso foi acordado pelas partes, não sei. Nunca vamos saber. De qualquer forma, não é legal copiar ninguém. Ninguém gosta de ser copiado também. Mas realmente, às vezes acontece das pessoas terem a mesma ideia. Principalmente se for uma ideia super óbvia. O que não é o caso. Na verdade, a gente só sabe que aconteceu isso porque as coisas são extremamente específicas. Então, se você acabar se inspirando em alguém, tenha certeza de que você não está copiando. Ou seja, mude tudo, transforme o material e coloque a sua essência e referências nele. Mesmo assim, é importante dar os créditos a quem você observou para criar. Fazendo desse jeito, não existe absolutamente nenhum problema. E a pessoa que você se inspirou pode até se sentir lisonjeada por isso. Isso só vale se você for mostrar para alguém, né? Ou lucrar com isso. Se você quiser copiar alguma coisa na cara duraça sem se preocupar com nada dentro da sua casa, escondido no seu mundinho, ninguém tem nada a ver com isso. E copiar pode ser um ótimo instrumento para aprender. Melhor do que usar IA. Você só não pode tomar crédito por isso nem postar como se fosse seu. Mas se você ainda não tá achando meus argumentos suficientes, vamos ver o resto do post. Uma pessoa do Tumblr acabou se doendo pela situação toda. Uma pessoa que usava o username de Painted Pain. Já começa com um tom assim meio sarcástico de... Eu acho que não. Sou um grande fã de Mickey Hughes e li toda a sua série de Halloween muitas vezes. Olhando para todos os capítulos de IOTS, eu posso dizer com segurança que a maior parte do texto foi copiada palavra por palavra. O DJ especificamente foi idêntico a Gundam. Algumas de suas ideias são realmente suas e são muito boas, mas os capítulos abaixo provam que não foi sem querer. Não foi só um capítulo que você viu, não. É bom que esteja dando os créditos, mesmo que seja meses depois, mas não pode plagiar uma pessoa assim na cara dura e chamar de inspiração.
Agora um ponto importante. Não dá pra saber quantos anos McCullers tinha pra criar toda essa obra, nem quantos anos Painted Pain tinha pra pontuar essas coisas, mas nessa época Avery tinha só 14 anos. Eu sei que não dá pra passar pano completamente. Mesmo que seja uma criança de 14 anos, ainda é uma coisa errada. E dá pra entender por que virou esse circo todo. A gente viu depois que Avery resolveu dar créditos e apagar tudo e até tem um pedido de desculpas mais lá pra frente. A gente não sabe muito bem quais foram as suas motivações, mas alguma parte da culpa foi assumida. Se isso tivesse acontecido comigo, com 14 anos eu teria ficado completamente apavorado só de alguma coisa minha viralizar. Depois eu ficaria muito mais apavorado de ter que me desculpar abertamente e assumir um erro dessa forma. Depois apagar todo o meu trabalho e ver que esse esforço foi inútil, porque depois, muito tempo depois, ainda tem gente falando sobre isso e buscando coisas desse AU. Deve ser aterrorizante ver que não tem como você apagar seu erro. Pois é, Avery pisou na bola. Não resolveu as coisas da melhor forma possível, mas se manifestou, né? Sei lá, situação bem paia. Mas eu não consigo condenar uma pessoa de apenas 14 anos por algo assim. Tá certo que se fosse o meu trabalho sendo copiado, eu não seria tão compreensivo e ficaria completamente bolado. Vamos pensar agora no lado de McCullers. Imagine ter o seu trabalho copiado e transplantado para uma mídia mais palatável do que Danganronpa. Eu acredito que a Ilha dos Desafios seja mais mainstream do que Danganronpa. Eu não sei dizer se realmente é, tô chutando. Mas eu ficaria extremamente puto se uma coisa que eu fiz fosse copiada tão descaradamente assim, palavra por palavra. Inclusive, se vocês verem alguém copiando a minha série autoral Cor de Pônei, pode falar aí que eu vou mijar no portão da pessoa pessoalmente. Assista Cool Row to Pony no YouTube. Assista Cool Row to Pony no YouTube. Assista Cool Row to Pony no YouTube. E aqui nós temos as provas de Painted Pain, que eu não tô sentindo muito na vibe de ler, porque eu já falei demais, mas eu vou colocar os prints aí e vou dar uns highlights nas partes que estão exatamente iguais. A pessoa completou dizendo que McCullers postou isso bem antes e Painted Pain estava se sentindo incômodo com tudo isso. E ainda pede, por favor não deem hate, essa pessoa é bem jovem, não deve ter feito por mal. Eu estou só apontando isso para que seja melhor entendido. Encorajo todos a lerem ambas as obras. IOTS tem muitas ideias originais fenomenais. E se Avery estiver lendo isso, espero que saiba que suas ideias são boas o bastante sozinhas. Achei bonitinho esse desfecho. Começou pisando, mas depois houve bondade. Será que foi o tal do morde a sopra? Eu não sei ler intenção nem tom de discurso, então eu deixo para vocês dos comentários serem os juízes de tudo isso. Depois disso, Avery se pronunciou novamente algum tempo depois. E em resumo disse: Ei pessoal, é tudo verdade. Foi estupidez não pensar sobre tudo isso quando tinha menos idade. Eu só lembrei do texto porque ele definitivamente ressoou comigo. Mas eu não deveria ter feito isso. Deveria ter pensado em dar os créditos. Daí, Avery relata algumas coisas meio situacionais, tipo, eu lembrei de parte do texto e eu queria escrever, tinha voltado às aulas e eu quase me esqueci, então decidi usar o texto original, mas devia ter pesquisado melhor, agora eu vejo que copiei mesmo. Agora vem a parte que eu queria ter ouvido desde o começo. Gostaria de profundamente me desculpar pela inconveniência que criei e quero que saibam que não foi apenas porque me pegaram com a boca na botija. Foi porque eu realmente ignorei que copiei linhas do texto e ideias. Agora que eu cresci, voltei a pensar nesse projeto e percebi tudo isso. Não quero manter os posts de IOTS porque sinto vergonha de olhar para eles. Mas eu vou deixar essa postagem para mostrar que me responsabilizo pelas coisas que fiz e sinceramente peço desculpas. Não sei se essa foi a forma correta de fazer isso, ou se estou me desculpando de um jeito certo, mas espero que ninguém fique com ódio de mim. Eu aprendi e cresci com meus erros. E novamente peço perdão do fundo do meu coração. Gente, a única coisa de toda essa história que eu não consigo engolir é que Avery copiou tudo porque se lembrou. É uma cópia literalmente ipsis literis, palavra por palavra. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu não consigo sentir ódio de Avery. Consigo entender o lado de McCullers, que deve ter se sentido muito paia, em uma situação com muitas nuances, e eu realmente acho que houve um erro da parte que copiou. Mas pra mim essas desculpas foram satisfatórias,
Só que eu sou uma pessoa muito terciária a tudo isso, então eu não tenho como saber se isso foi satisfatório para McCullers. E eu com certeza tô vendo Avery com o benefício da imaturidade. Mas eu quero saber para vocês, colou ou não colou? Reiterando aqui que plágio é errado, feio e paia, não plagie ninguém e não use a porra do ChatGPT. Tenham suas próprias ideias e aprendam a criar. A pior coisa que você pode fazer é ficar dependente de uma ferramenta para criar suas coisas do zero. E mesmo que você faça só bobeirinha, tipo, vou criar o nome do meu personagem no ChatGPT, isso já é o começo de uma muleta e pode acabar te deixando sem habilidade de criar depois. Agora, para finalizar o vídeo, vamos a algumas curiosidades e outras coisas que eu coletei lá no Tumblr de Avery dentro da tag e... Os espíritos estão presos a certas partes da ilha? Não, os espíritos estão livres, mas eles têm os seus spawn points e casas. Os espíritos são hostis e malvados contra outros que entram na ilha, assim como o homem que os pegou, ou foi só porque o Chris estava como carta marcada para bater as botas? Porque foi tudo culpa dele. Se uma pessoa não relacionada acabasse chegando à ilha, precisaria seguir as regras para evitar os espíritos, ou era tudo essencialmente uma pegadinha elaborada para o Chris? Resposta. Os campistas não estavam familiarizados com Alejandro e Sierra, que foram as pessoas que foram ajudar o Chris. Mas mesmo assim, podem ficar hostis se forem ameaçados. Então, qualquer um que entrasse na ilha teria risco nas mãos deles se quebrasse as suas barreiras. Algum dos chips é canônico? Duncan e Courtney. Mas eu também gosto muito de Noah e Cody. Mas pode ser só uma amizade, nada mais. Alguém poderia, em tese, reparar os espíritos? Tipo, descosturar os gêmeos ou dar um corpo a Heather? Não, porque eu gosto de tirar com a cara deles. Eu sei que IOST tá meio que em todo lugar agora, e eu fiz tudo isso por diversão e entendo a confusão das pessoas. Gosto que os viewers possam interpretar as coisas de forma aberta. Eu amo as teorias de vocês, mas vocês nunca terão as respostas, já que eu desisti da série. Por fim, mais algumas curiosidades. Nunca soubemos o que realmente aconteceu com o Killer e não foi revelado quem era. Mas com certeza não era a Sierra nem o Alejandro, porque eles vieram com o Chris. Não aconteceu nenhum tipo de estudo com nenhum dos corpos. Alejandro e Sierra sobreviveram no fim. O que rolou depois que o Chris foi embora? O pessoal estava em grupos e tinha suas bagagens, mas de forma limitada. Eles foram descobrindo os corpos e ficaram em pânico inicialmente. Tentaram contactar ajuda, mas não conseguiam sinal na ilha. Eles tentaram ficar juntos o máximo possível, mas era inútil. Então se dividiram em grupos para procurar recursos e jeitos de escapar. Duncan e Eva foram os principais líderes e tentaram ser o melhor para guiar os outros, mas eram todos adolescentes e, obviamente, algumas pessoas se foram. Os fantasmas ou almas podem interagir entre si. Eles não são visíveis aos outros porque estão lá para atormentar especificamente o Chris e os ajudantes. Mas se o Chris estiver fora, eles podem se ver e ser amigáveis, contanto que ninguém faça nada de errado. A motivação do Chris para voltar realmente foi para recontar a sua história, como se ele fosse o herói e não um covarde. Seguir as regras não liberta os fantasmas, eles estão presos para sempre. Por fim, eu vou dar aqui meu hot take sobre todo esse rolê. Se eu fosse escrever o final, eu faria mais algumas mortes, porque eu acho que são muitos sobreviventes. Daí eu faria aquele helicóptero que vem prender a Izzy no episódio em que ela é eliminada, vir resgatar o povo atrás da Izzy. Lógico que ela não se deixaria ser pega, então ela ia ficar lá na ilha e morrer pro Sino ou caçar ele. O que provavelmente seria essa segunda opção, já que ela é completamente biruta. Daí talvez os fantasmas ajudassem ela, provavelmente por vingança pelo Sino. E se ela fosse esperta o bastante, poderia encontrar um jeito de agradá-los depois que as ameaças fossem derrotadas, e viver em paz ali com eles. Menos o Chris, né? Ela viveria lá na ilha até que alguém chegasse lá, talvez para fazer um documentário, estilo Bruxa de Blair, found footage, e encontrasse essa figura na mata vivendo na ilha tranquilamente. Talvez eles acabassem botando a culpa nela por tudo isso. E essa foi a nossa tour completa pela Ilha dos Fudidos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu me esforcei bastante para trazer todo o conteúdo da forma mais completa possível. Muito obrigado por assistirem até aqui. E comenta aí qual é o seu personagem favorito. Meu top 3 é a Gwen, a Bridget e o Duncan.
Nossa, eu queria muito ser o Duncan. E eu acho o Chris um cretino amável. Eu gostei bastante dessa U, eu realmente deveria ter visto ela antes, mas se eu tivesse visto antes, talvez eu não pudesse trazer toda essa fofoca saborosa. A escrita poderia ser um pouquinho mais interessante, tem algumas partes meio ruchadas que podiam ser melhor trabalhadas, mas no geral é um ótimo AU com muitos detalhes suculentos. E agora no finalzinho um agradecimento especial ao meu amigo pessoal Umbo Melo. Sigam ele no Blue Sky e peçam commissions porque o cara é foda, patroa. As minhas commissions também estão abertas, tá? Só avisando. Recados de sempre, se você quiser apoiar o canal, você pode assinar o clube de membros, pode pedir uma commission, ou pode me deixar um donate no Tipaí ou na plataforma do YouTube mesmo pela doação do Valeu Demais. Entrando no clube dos assinantes, você pode ver todas as lives de sábado, muito conteúdo extra, tem até uns vlogs, e ter acesso ao nosso clube do Discord, onde eu falo com vocês praticamente todo dia. Uma forma totalmente gratuita de ajudar o canal é comentando, compartilhando, hypando e mandando para pessoas que você acha que possam assistir o conteúdo. Mas só de você ter assistido até aqui já ajuda bastante, viu? É isso, muito obrigado por me ouvirem hoje e tchau!